Glória a Deus. Ó, quão bom e quão suave é os irmãos de comunhão. Quão bom e quão suave é. Que delícia, que maravilha, irmãos. É realmente um prazer estar aqui com todos vocês e podermos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. E eu gostaria, durante essa semana toda nós estamos falando, nós vimos sobre algumas mulheres inesquecíveis. E ontem nós falamos sobre uma delas, a mulher de Provérbios 31. E hoje nós vamos falar de mais uma mulher inesquecível. Aliás, duas mulheres inesquecíveis. Que está lá no livro de Ruth. A Bíblia tem 66 livros, somente 2 tem o nome de uma mulher. E esse livro tem o nome dessa mulher, que foi uma mulher inesquecível. Uma mulher inspiradora. E nós vamos nos inspirar na história dela nessa noite. Amém? Amém. Nós vamos então desvendar os segredos destas mulheres inesquecíveis que está descrito aqui no livro de Ruth. E nós vamos juntas descobrir qual é o segredo. E no final de tudo isso, você vai refletir se você é uma delas ou se você deseja ser uma delas, se você ainda não é. Então vamos ler comigo o texto áureo desta noite, que está lá no livro de Ruth, o capítulo 1 e o versículo 16 e o versículo 17. E depois, no decorrer da mensagem, nós vamos lendo alguns versículos, tá? Então vamos ler o versículo áureo. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandones e deixe de te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Esse aqui nós vemos é a palavra de Ruth para sua sogra. E nós, nos nossos dias de hoje, né, eu não sei como que é a cultura de vocês ou como que é aqui, mas no Brasil, na nossa cultura, nós vemos muito falar sobre fazer piadas com sogra. Sogra não é muito bem vista. Então, todos fazem muita piada com sogra. Nós vemos muita... E normalmente são negativas, né? Não é vista assim com muito bons olhos. Mas não é o que nós vemos aqui nessa história de Ruth com Noemi. O senso comum diz que nora e sogra não se bate. Mas não é o que nós vemos aqui na história dessas duas mulheres inesquecíveis e inspiradoras que vão nos ensinar muito aqui nessa noite. O livro de Ruth nos prova o contrário, que realmente é possível sim, que sogra e nora se dê muito bem. O livro de Ruth nos dá o exemplo de lealdade. Nós vemos a lealdade entre de Ruth com Noemi, que é a sua sogra. E essa lealdade ainda nos serve de inspiração até os dias de hoje. O livro de Ruth também nos fala e nos ensina sobre a graça de Deus, sobre as nossas vidas em meio a circunstâncias difíceis que nós podemos passar. E este fato aqui, esta história de Ruth e Noemi, ocorreu no tempo dos juízes, em circunstâncias difíceis, um período muito turbulento da história e um período de muita desobediência e idolatria por parte do povo. Mas mesmo nos momentos de crise, nos momentos de mais profundo desespero, existem ainda aqueles que escolhem seguir ao Senhor. E através dessas pessoas que escolhem servir, continuar sendo fiel ao Senhor, através dessas pessoas
que o Senhor então realiza o seu milagre e cumpre os seus propósitos. Amém? Amém. E nós vemos aqui, nessa história, nós vemos que Ruth, ela era uma moabita. E o povo moabita não era um povo, vamos dizer, como nós dizemos no ditado brasileiro, não era flor que se cheire. Era um povo descendente do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Era um povo pagão, adorava vários deuses. E Ruth era descendente deste povo. E Boaz, que era o homem com que ela iria se casar mais para frente, ele era filho de uma prostituta, Raabe. Lembram-se de Raabe, a prostituta que ajudou os dois espias, se esconderam. Por causa disso, ela e toda a sua casa foi salva. Então, Boaz era filho de uma prostituta. Ruth era descendente dos moabitas, mas mesmo assim, não obstante, a sua linhagem deu origem à família através do qual o nosso Messias nasceu. E aqui nos prova que o Senhor é um Deus realmente de milagre, e é um Deus que muda a história, muda as circunstâncias. Amém? Quando nós conhecemos e nós vemos a história de Ruth aqui no livro, nós vemos uma história de uma viúva pobre, não só Ruth, mas também a sua sogra Noemi. Nós vemos Ruth e Noemi, duas viúvas pobres, sem perspectivas nenhuma, porque naquela época quase não existia uma circunstância pior do que ser uma viúva. Elas eram desprezadas, elas eram esquecidas, elas eram deixadas de lado. E nós vemos que Ruth e Noemi, elas estavam nesse contexto. Então nós vamos analisar agora a história dessas duas mulheres. E como nós já falei um pouquinho só aqui sobre Ruth, e como o livro já leva o nome dela, então eu vou começar com a Noemi. Nós vamos ver aqui 6 características dessa mulher inesquecível chamada Noemi. Vamos começar com a Noemi primeiro. E a primeira lição que nós podemos aprender com Noemi está lá no versículo 7 do capítulo 1. Diz assim: Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo ela a caminho para voltarem para a terra de Judá. Então a primeira lição que nós podemos aprender com Noemi é: você precisa se levantar e tomar uma atitude. Assim como Noemi fez aqui, ela se levantou e foi em direção da terra de Judá. Ela juntamente com as suas noras. Noemi, na situação que ela estava aqui, se vocês lerem o texto, a situação dela não era das melhores. Ela tinha saído da terra dela para ir para uma terra desconhecida, uma terra estrangeira, um povo idólatra. E ali ela foi, seguindo seu marido Elimeleque. E lá ela passou quase 10 anos. E nesse período de 10 anos, o seu marido morreu e os seus 2 filhos morreram. Os 2 filhos morreram, o seu marido morreu, no espaço de 10 anos. Mas ela decidiu, ela tinha todos os motivos para ficar no canto dela, depressiva, chorosa, talvez numa cama jogada. Ela teria os seus motivos. Mas ela escolheu se levantar e tomar uma atitude. E voltar para a terra dela. Para a terra do pão, que era isso que significava Belém. Às vezes nós também nos encontramos em circunstâncias como Noemi estava. Nós encontramos em circunstâncias desesperadoras, às vezes mergulhados nas nossas dores, nas nossas aflições, mas nós temos que nos espelhar nessa mulher. Não fique no seu desespero, levante
tome uma atitude. Não fique paralisado pelo seu medo, pela sua angústia, e nem sufocando a sua alma, nem os seus pensamentos. E não pense em desistir. Porque o Senhor é o Deus que muda histórias, assim como Ele mudou a história de Ruth, mudou a de Noemi, Ele tem o poder de mudar a sua história também. Amém? Então essa lição Noemi também nos ensina. Levante e tome uma atitude, assim como Noemi fez. Volte para a casa do pão. Belém significa casa do pão. E qual é a nossa casa do pão? É aqui, a casa do Pai. Volte para a casa do Pai, porque é lá onde você vai encontrar o seu consolo, é lá onde você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Amém? E a segunda lição que Noemi nos ensina também aqui com a sua história, essa mulher inesquecível, ela nos ensina também que nós temos que estar alinhados nos propósitos do Senhor. Aqui, se nós lermos o versículo 1, vou ler com vocês. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Nós, lendo aqui a história, nós não vemos em nenhum momento Elimeleque pedindo a direção de Deus. Ele apenas pegou a sua família e foi. Nós não vemos ele pedindo aqui a direção de Deus. E essa família claramente estava se desalinhando aos propósitos do Senhor. E aí as consequências vieram. No período de 10 anos, Elimeleque ele fugiu da fome, foi para Moabe fugindo da fome, mas lá ele encontrou a morte. Ele fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Elimeleque morreu, seus 2 filhos também morreram, e essa foi a consequência da desobediência. Porém, Noemi, quando ela ouviu dizer que havia pão novamente na sua terra, em Belém, na casa do pão, então ela se levantou e retornou. Essa atitude aqui seria como se ela significa como se ela estivesse voltando novamente para os propósitos do Senhor, para aquilo que o Senhor já tinha reservado para ela. E quantas vezes nós também pagamos um preço alto pela nossa desobediência. Aqui foi pago um preço de morte, mas que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, porque contudo Deus, mesmo sendo desobediente, apesar de nós, o Senhor nos guarda, e o Senhor aguarda a nossa volta, o nosso retorno à casa do pão. Amém? Amém. A terceira lição que nós podemos aprender aqui com essa mulher inesquecível chamada Noemi, também é: não tente entender, apenas confie. Não tente entender, apenas confie. Vamos ler o versículo 19, do capítulo 1 ainda. Olha o que diz. Assim pois foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Porque o Senhor teria permitido que Noemi tivesse perdido toda a sua família, tivesse passado por todo aquele fracasso no período de 10 anos, ter ficado viúva numa terra desconhecida, com povos pagãos, mas Noemi, ela retornou para a sua casa. No versículo 21 diz assim: cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela era próspera quando ela partiu, mas ela voltou pobre. E quando Noemi retornou para a sua casa pobre, foi como um gesto de dizer a Deus: Senhor, eu voltei aqui para os teus propósitos, Senhor, eu estou voltando, mas eu estou aqui porque eu confio em Ti e eu tenho a esperança que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida aqui neste lugar. Então, ela não tentou compreender, mas ela apenas confiou que o Senhor iria fazer alguma coisa. E assim também somos nós, porque ninguém sabe lidar melhor uma situação do que o nosso Deus. Ele
é o Deus que transforma tragédias em bênçãos, maldições em bênçãos. Então, por isso, não tente entender o que está acontecendo na sua vida, apenas confie. O nosso Deus não é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Ele é o Deus impossível, Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Por isso, não tente entender. Às vezes a nossa mente humana, a nossa mente humana é limitada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Somente confie. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, apenas confie. Porque mesmo as situações difíceis que acontecem nas nossas vidas, nós aprendemos mesmo com as situações difíceis, não é mesmo? Nós aprendemos a não fazer de novo. Nós aprendemos a não desobedecer de novo. Nós sempre aprendemos, seja nos momentos difíceis ou nos momentos bons. E a quarta lição que essa mulher inesquecível chamada Noemi nos dá é: seja uma pessoa verdadeira consigo mesmo. E lá no versículo 20, vamos ler comigo o versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, quando Noemi voltou para o seu povo, o povo estava feliz em vê-la e recebê-la de volta. Mas ela tinha passado por maus bocados, ela tinha passado por momentos muito difíceis. E é compreensível que talvez ela estivesse realmente amargurada, muito entristecida. E aí então ela pediu para que o povo a chamasse de Mara, que significa amargura. E talvez você possa dizer assim: mas ela não está murmurando, ela não está reclamando. Eu não vejo desse jeito, eu vejo como um desabafo. Ela está desabafando, ela está sendo sincera consigo mesma, porque uma pessoa que passou por tantos momentos difíceis, ela não tem que colocar para fora. Quando você não põe para fora, quando você não fala, o seu corpo fala. E é daí que vem as doenças psicossomáticas. Você guarda tanto, não coloca para fora, e aí o seu corpo vai querer colocar para fora de alguma forma. E aí que surgem as doenças psicossomáticas. E Noemi, ela foi verdadeira com ela mesma. Ela desabafou. Ela não era uma super mulher, mas ela confiava em Deus. A sua dor era muito grande. E ela precisava de um momento só para ela. E aqui no versículo 20 nós vemos que ela desabafa. Você também, quando você se encontrar num momento muito difícil, de muita angústia, muita dificuldade, faça como Noemi. Desabafe, coloque para fora. Mas saiba com quem desabafar. Lá em Mateus 6, faça como Noemi, mas faça também como Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora. Se você tem alguém com quem você possa desabafar, alguém de confiança, desabafe. Mas melhor ainda é desabafar com aquele que você sabe que tem o poder de não somente te escutar, mas também te ajudar a resolver o seu problema. E acalmar o seu coração. Amém? E aliviar, acima de tudo, o seu coração. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar nesse processo. Às vezes você pode me dizer: mas eu não tenho ninguém para desabafar, não confio em ninguém para me desabafar. Mas desabafe então com Deus. Melhor não existe. Amém? E a quinta lição que nós podemos tirar dessa mulher inesquecível chamada Noemi é que receber a bênção também requer atitude. Nós vemos o primeiro ponto é que ela teve atitude. Mas nós vemos aqui no quinto ponto que para receber a bênção também ela teve que ter atitude. No versículo 19 diz assim, a parte A: assim pois foram ambas até chegarem a Belém. Elas foram até Belém, até a casa do pão. Elas tomaram atitude e foram até Belém, ao lugar da bênção, a casa do pão.
nós devemos tomar essa lição para nós também, pois às vezes nós ficamos estagnados, paralisados. Às vezes os nossos problemas são tantos que nós ficamos paralisados, estagnados, sem saber o que fazer. Mas água parada vira lodo. E a própria palavra oração já nos dá essa ideia de ação, de movimento. É orar e ação. Orar e ação. Você tem que orar, mas você também tem que agir. Não fique parado. Haja, faça alguma coisa. Faça o que é possível. Faça o seu possível. O possível de Noemi aqui era somente voltar. Era só isso que ela podia fazer. O que era possível para ela. Faça o seu possível. Porque o impossível é Deus que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então levante-se e tenha atitude. E vá em direção à bênção. Como Noemi fez com a sua nora Ruth. Ela levantou e foi em direção para buscar a sua bênção. A sexta lição que nós podemos aprender com essa mulher inesquecível chamada Noemi é que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E se nós formos ler lá no capítulo 4, versículo 16, a partir do versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será restaurador da alma e nutrirá a sua velhice, pois tua nora, que te ama, os deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no colo, e foi a sua ama. O Senhor transformou o choro de Noemi em riso. Aquela mulher viúva, que perdeu seu marido, os seus 2 filhos, que poderia ser considerada uma pessoa desacreditada pela sociedade, mas ela que vê sua história dar uma viravolta. A sua descendência tinha acabado, tinha terminado ali com a morte do seu marido, dos seus filhos. Mas o Senhor usou a vida de Boaz para transformar a história não só de uma, mas de 2 pessoas. E o Senhor usa pessoas para nos abençoar. Deus transformou o choro de Noemi em alegria, quando Boaz, o seu parente, resgata então Ruth e compra as propriedades de Noemi, para então poder dar continuidade à descendência e assegurar também a velhice de Ruth. Deus restaura o que havia se perdido. Os filhos de Noemi haviam morrido, seu esposo também havia morrido. E os filhos dela tinham morrido sem torná-la avó. E aí eu meditando nesse texto, fiquei, poxa, como Deus é. Nós não entendemos realmente, a mente humana é incapaz de entender os propósitos do Senhor. Porque em 10 anos, Ruth, estando casada, ela não conseguiu conceber filhos. Porque não estava nos propósitos, dentro dos propósitos do Senhor. Mas a partir do momento que ela entrou nos propósitos do Senhor, ela concebeu e deu à luz um filho. E Noemi, os filhos dela morreram e sem tornar ela avó. E aí ela estava então sem família, sem descendência. Contudo, por meio de Ruth e Boaz, a sua linhagem foi restaurada. Noemi ainda continuava viva, mas agora continuava viúva, aliás. Noemi ainda continuava viúva, mas agora ela pertencia a uma família. E mais do que ter um lar para descansar, ela também pôde ver os seus netinhos. Nós vemos aqui no versículo 16 que ela tomou o filho de Ruth com Boaz nos braços e foi sua ama e cuidou deles. Então ela pôde presenciar e cuidar
cuidar daquele que daria continuidade à sua descendência, cujo neto Obed se tornou o pai de Jessé, que se tornou o pai do rei Davi. Ou seja, Ruth era bisavó do rei Davi. Pensou que maravilha o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas? E nós vemos que Noemi foi uma verdadeira heroína. Ela foi uma serva temente ao Senhor, temente a Deus, e teve uma fé inabalável que nós temos que pegar como referência. E aqui nós concluímos apenas 6 lições que Noemi nos deixou, baseado aqui na história que nós lemos dela. E nós podemos ver agora também e explorar algumas lições que Ruth também nos deixou. Amém? Ruth, que também era uma mulher inesquecível, mesmo tendo sido casada por 10 anos, ainda não tinha concebido filhos. E nós falamos ontem sobre um termo hebraico usado em Provérbios 31, versículo 10, que é Eshet Hai. Eshet, mulher, Hai, melhor seria traduzida como guerreira, mas também pode ser traduzida como valente, mulher forte, mulher, pode ser traduzida como soldado, como força. E nós vimos que das 246 vezes na Bíblia que esse termo é usado, Raí, que não era só usado para mulher, mas também era usado para homem, Gibor, Raí, homem. E nós vemos que dessas 46 vezes citadas na Bíblia, esse termo, 3 vezes somente é citado se referindo a uma mulher. E dessas 3 vezes, uma dessas 3 vezes está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler comigo. Agora, pois, minha filha, não te chama, não temas, tudo quanto disseste te fareis, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Aqui esse termo mulher virtuosa é o Eshet Hai, que pode ser traduzido como mulher guerreira, como mulher valente. E vimos aqui no capítulo 3, versículo 11, que Ruth, ela também recebe este título de mulher guerreira, de mulher valente. E nós vemos que também Ruth, ela realmente era uma mulher guerreira, ela era uma mulher valente, era uma mulher de coragem. Ruth, ela era uma mulher estrangeira, pobre, carente, e nós vemos aqui na história dela aqui que ela teve que ir aos campos de pessoas desconhecidas para poder colher espigas para poder sustentar a ela e a sua sogra. Circunstancialmente a sua vida, a vida de Ruth não era um mar de rosas, não era nem um pouquinho parecida com a mulher de Provérbios 31 que nós vimos ontem. Mas, mesmo assim, ela era uma mulher guerreira, uma Eshet Hai. Ruth não passava os dias tecendo roupas para o marido, como a mulher de Provérbios 31, porque ela não tinha mais marido. Os filhos de Ruth não podiam chamar ela de mulher bem-aventurada, porque ela não tinha filhos. Ruth, ela passava o dia inteiro no sol colhendo espigas, na verdade, os restos do que os colhedores deixavam. Então ela colhia os restos, o dia inteiro no sol, colhendo o resto para poder se sustentar e sustentar a sua sogra. Esse serviço era somente feito pelos mais pobres. E Ruth fazia esse serviço com muita honra, com muita integridade. E Ruth, olha o que Boaz diz a Ruth, aqui no capítulo 3, versículo 11. Antes mesmo de se casar com ela, ou de saber que iria se casar com ela. Nós lemos aqui o versículo 11. E Ruth, ela é identificada como uma mulher guerreira,
não porque ela cumpriu alguns requisitos lá, fez o checklist da mulher lá de Provérbios 31. Não porque ela foi uma boa mãe, não porque ela foi uma boa dona de casa, não porque ela foi uma boa mulher, não porque ela mantinha a casa dela em ordem, casa limpa, mas porque ela viveu a sua vida com incrível bravura, sabedoria e força. Amém? E a vida e a jornada de Ruth nos ensina e nos traz também valiosas lições. E a primeira lição que nós podemos tirar daqui da vida de Ruth é sobre fidelidade. No versículo 16, disse, porém, Ruth, não insistas que abandone e te deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós vemos aqui a fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi. Esse exemplo de amor e lealdade da nora e sogra. A vida de Ruth foi guiada pela fidelidade, tanto a Deus, como também às pessoas ao seu redor. Nós também temos que ser leais às pessoas ao nosso redor, à nossa família, às pessoas das nossas relações pessoais. A segunda lição que Ruth também nos deixa, essa mulher inesquecível chamada Ruth, ela nos deixa uma lição muito valorosa sobre generosidade. Ela era uma mulher muito generosa. No capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei de espigas, atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os seguidores, e caiu-lhes em sorte a parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth, ela demonstrou aqui grande generosidade para com a sua sogra Noemi. E em troca, então, Boaz também demonstrou grande generosidade aqui para com Ruth, a moabita, dizendo então para os seus servos que deixasse cair algumas espigas a mais para que ela pudesse pegar. E nós vemos aqui e aprendemos com isso que a generosidade é contagiante. Se você é generoso, ela volta para você. Ruth foi generosa com a sua sogra Noemi. Em troca, Boaz foi generoso com Ruth também. E o Senhor foi generoso com ambos os dois. Amém? Amém. E nós vemos aqui e tiramos essa lição maravilhosa sobre generosidade. A generosidade, ela é contagiante. Amém? Faça o bem sem olhar quem? A quem? E a terceira lição que nós podemos tirar também dessa mulher maravilhosa, inesquecível, chamada Ruth, é que ela também tinha sobre integridade. Ruth, ela demonstrou grande caráter moral mediante a sua lealdade a Noemi, ao romper com os costumes dela. Ela era uma pessoa, ela era do povo dos moabitas, e ela demonstrou um grande caráter moral, rompendo os seus costumes, os costumes da sua terra, e também a trabalhar duro para sustentar. Porque ela deixou o seu povo, ela deixou os seus costumes para poder se encaixar nos costumes da nova família que ela tinha tido, que seria a família de Noemi, no caso que ela foi casada, né, com o filho de Noemi. Então ela deixou os costumes dela para seguir os costumes e o Deus de Noemi. E ela foi fiel com Noemi e ao Deus de Noemi. E ela demonstrou aqui integridade também ao trabalhar duro nos campos de cevada para poder sustentar a sua sogra e a si mesma. E nós vemos aqui que a integridade de Ruth nos inspira até os dias de hoje. A quarta lição também que nós podemos tirar da história dessa mulher inesquecível chamada Ruth é sobre o cuidado de Deus.
O livro de Ruth aqui são poucos capítulos, são apenas 4 capítulos. Mas em todos esses capítulos aqui nós vemos a generosidade e o cuidado de Deus na vida dessas 2 mulheres inesquecíveis. Vemos em toda a sua história o cuidado de Deus, o cuidado e a proteção de Deus para com elas. Não importa o quão desesperadora ou devastadora seja a sua situação, o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida de todos. Assim como Ele cuidou de Noemi, de Ruth, mudou, transformou a história delas 2, Ele também tem o poder de transformar a nossa história. Não importa o quão desesperadora seja, Deus esteve sempre cuidando de Ruth e Noemi. E é o mesmo Deus que cuidou de Ruth e Noemi, é o mesmo Deus que cuida de nós nos dias de hoje. O mesmo Deus que assegurou a descendência de Ruth e Noemi e assegurou também o sustento dessas 2 mulheres inesquecíveis. E a 5ª lição também que nós podemos tirar da vida dessa mulher inesquecível chamada Ruth é sobre a prosperidade. Vamos no capítulo 4, nós vemos aqui a história de que quando Ruth se casa, Ruth se casa com Boaz, e nós podemos ver aqui que Ruth e Noemi chegaram em Belém como viúvas pobres, mas logo se tornaram prósperas através do casamento de Ruth com Boaz, e o qual eles se tornaram os bisavós do rei Davi. A maior bênção não foi o dinheiro, não foi a prosperidade, mas foi o cuidado de Deus para com a vida de todos eles. Amém? Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar e para cumprir os propósitos dele na nossa vida. No caso da Ruth e de Noemi, Deus colocou Boaz. Mas Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho para cumprir os seus propósitos na sua vida. E Boaz foi utilizado por Deus para trazer o amor e a prosperidade sobre a vida de Ruth e de Noemi. E nós podemos concluir então que, como Ruth e Noemi foram mulheres que alcançaram misericórdia e as bênçãos do Senhor através da fidelidade uma com as outras e da fidelidade com Deus. Elas alcançaram misericórdia e tudo que alcançaram, as bênçãos que alcançaram, porque elas foram fiéis, uma com a outra, mas as 2 com Deus. Nós fomos encorajadas a sermos guerreiras, perseverantes, confiantes, valentes, fiéis a Deus, fiéis à nossa família. São tantos aprendizados que nós pudemos tirar aqui da história dessas 2 mulheres incríveis. São tantas qualidades que nós poderíamos ficar aqui mais alguns dias falando somente sobre elas. Mas nós, agora para concluir, eu pergunto para você: você é uma delas? Ou se você diz, não, acho que eu estou longe de ser, mas você quer ser uma delas? Que nós possamos ter a fidelidade, a generosidade, a integridade, a atitude, a esperança, a confiança, a sinceridade e dentre outras qualidades que Ruth e Noemi tiveram, e que nós possamos aprender com a história delas que o nosso passado não nos define. Ruth e Noemi tinham tudo para serem fracassadas. Elas eram viúvas, não existia, mas talvez poderia existir situação pior, mas era uma das piores naquela época, era ser viúva. Praticamente o futuro delas estariam fadados ao fracasso. 2 viúvas pobres, sem perspectivas nenhuma, mas o Senhor revirou a história. E que nós possamos aprender com a história delas que o nosso passado não nos define. Porque o nosso Deus é Deus do ontem, Deus de hoje, Deus eternamente, é o Deus que pode mudar todas as coisas e redefinir o nosso futuro. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós podemos tirar muitos aprendizados
Apesar disso, Ruth e Noemi seguiram em frente, olhando para o futuro e confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que é dono do passado, do presente e do futuro. Elas confiaram que Deus estaria lá no seu futuro e que Deus faria alguma coisa em prol da vida delas. E nós pudemos aprender então com a lição dessas duas mulheres incríveis que, primeiro, nosso passado não nos define. Segundo, faça o certo e não o fácil. Terceiro, tenha um caráter virtuoso. Quarto, cultive relacionamentos significativos. Quinto, faça o que puder, porque o impossível Deus faz. E essas mulheres, duas mulheres inesquecíveis, nos deixaram lições valiosas e estão registradas aqui nesse livro tão maravilhoso que nós temos o prazer de poder estudar e falar sobre essas duas mulheres maravilhosas que entraram para a história e que nós venhamos aprender com elas a cada dia, a seguir ao Senhor, a confiar no Senhor e a colocar o nosso foco no Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Gostaria de orar juntamente com todas as irmãs. Senhor amado, Pai querido, aqui, Senhor Jesus, nós acabamos, Senhor Jesus, de estudar, Pai, sobre a Tua Palavra. Senhor Jesus, nos dê, Senhor Jesus, todas essas qualidades, ó Pai, que tiveram essas duas mulheres inesquecíveis, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor Jesus, pegá-las como exemplo, Senhor. Que nós possamos ser como uma delas, Pai. Ter força, atitude, coragem, perseverança, Senhor Jesus. Fidelidade, integridade, Senhor amado. Generosidade, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos, Senhor, nós não conseguiremos. Mas com a Tua ajuda, Teu Espírito Santo, Senhor, nós podemos conseguir, Pai. Deus amado, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, ministrar os nossos corações, Senhor, e que nós não venhamos apenas escutar, ó Pai, essas palavras, ó Pai, mas que elas venham entrar ao nosso coração, Senhor. Ó Pai, que essa palavra, Senhor, seja como semente, ó Pai, em nossas vidas. Ó Pai, que venha cair em nossos corações, ó Pai, e que venha germinar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática, Senhor, a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós não queremos ser apenas, ó Pai, clientes, ó Pai, ouvintes, Senhor Jesus. Ó Pai, mas que nós queremos ser, ó Pai, praticantes, Senhor Jesus, da Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, opera em nós, ó Pai, o Teu querer. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós confiamos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, que pode transformar maldições em bênçãos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que muda a história, Senhor. Tu és o Deus que transforma, Senhor Jesus. Tu és o Deus, ó Pai, que restaura, Deus. Ó Pai amado, Pai querido. Tu és o Deus que restaura, Deus amado. Restaura, Senhor, aquilo que foi quebrado, Senhor Jesus. Restitui, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por confiar em Ti, Senhor, nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, para que o Teu propósito, Pai, possa se cumprir, o Teu querer e a Tua vontade possa se cumprir em nós. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Pai, nos Teus caminhos, Senhor, debaixo dos Teus propósitos, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a entender e a compreender, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.